Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Dácio. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro webinar, ao lançamento do CBOC Club, que é o grupo de estudos sobre o CBOC, para aqueles que estão se preparando para a certificação, ou são interessados pelo tema BPM. Estou vendo aqui, me parece que tem umas 14 pessoas no chat, já tem 18, aos pouquinhos as pessoas vão chegando, né? Já tem um povo dando boa noite aqui, boa noite. Alguém da PUC Minas aí, opa, o pessoal já está se encontrando no chat aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Henrique, da ABPMP Regional Minas, que teve essa iniciativa de criação do CBOC Club, por me convidar para apresentar essa primeira edição do grupo de estudos. Ela conta com o apoio da ABPMP Brasil, e eu aproveito para agradecer também ao André Menelau, o presidente da associação, pelo apoio dado. Queria agradecer também ao Thiago Carrusca e à Mariana Piantino, que são também membros da Regional de Minas, por toda a organização feita para que acontecesse essa primeira edição do CBOC Club. E, obviamente, aos demais membros da ABPMP Regional Minas, que também contribuíram para a criação desse grupo de estudo. A ideia desse grupo de estudo, gente, é que ele aconteça uma vez por mês. Cada mês vai se tratar de um capítulo do CBOC. Nós estamos fazendo 2 capítulos hoje, porque no mês de fevereiro não foi possível sua realização, então nós juntamos o capítulo 1 e o capítulo 2 hoje. Mas no mês que vem vai ser feito o capítulo 3 e assim sucessivamente. E cada mês contará com um convidado, né? E hoje nós temos aqui o privilégio de ter a companhia do meu amigo e parceiro Fábio Hideki, que acho que a maioria já deve conhecer. Se alguém está em algum grupo que trata de BPM, já conhece o Fábio Hideki. E provavelmente ele é o administrador do grupo. Então, vou colocar o Fábio Hideki aí na tela para poder dar boa noite para vocês. Fábio, está escutando a gente? Tô sim. Legal. Vou tentar só dar uma ajustadinha aqui no Fábio. Fábio, dá uma palavrinha aí com o pessoal, você deve estar congelado aí, mas eu já vou ajustar aqui. Dá uma palavrinha do pessoal aí sobre suas atividades em BPM, enquanto eu ajusto essa telinha aqui. Não, tranquilo. Então, começar agradecendo também, logicamente, né? Primeiro aí você, parceiro já de tanta atividade que estamos fazendo, né? Agradecer o pessoal da BPMP, a BPMP Minas, todo mundo que está aí ouvindo e que venha a ouvir depois o nosso papo. A ideia seria tratar aí os capítulos mencionados, né, do CBOC, e falar de BPM é uma coisa que praticamente qualquer um que fala, cara, vamos falar de BPM, eu já, não, vamos, aonde, cadê? É isso aí. Não é à toa que tenho esse monte de grupo aí, costumo tentar ficar ativo e realmente participar, né, ver o que a galera tá falando, contribuir de alguma forma, isso já faz aí uns bons anos. Agora tem aí a moda do WhatsApp, mas no Facebook já faz um bom tempo que eu tenho grupo, no LinkedIn, agora tem o Telegram, né? Já não é de hoje. Mesmo blog já há muitos e muitos e muitos anos atrás. Legal, legal. Então, eu tô sempre aí tentando. Até na época, comecinho, os grupos de LinkedIn também ainda eram meio que nem o grupo do WhatsApp hoje, mais ativos e tal. Hoje em dia meio virou repositório de propaganda, mas nesses tempos já ficava discutindo lá BPM. Legal. Então é isso aí, estamos aí para contribuir, o que a gente puder ajudar, vamos ajudar. Maravilha. A dinâmica aqui, pessoal, ela deve acontecer da seguinte forma. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles são aproximadamente uns 34 itens que tratam de conceitos, de alguns temas elementares que conceituam a disciplina BPM. E daí, se a gente gastasse 2 minutos em cada um, a gente já esgotaria o tempo. Então, eu estou aqui encarregado de não só fazer a apresentação do CBOC, mas por causa desse período de home office que nós vivemos, né?
eu teria aqui uns 18 ajudantes para poder fazer isso. Estou aqui isolado, estou sozinho, e eu estou igual um polvo aqui, né? Mudando tela, chamando páginas na tela, aumentando, diminuindo coisas, então não está fácil não. Então eu conto com a paciência de todos quando tivermos que fazer qualquer ajuste aqui. E vai ficar sempre eu e Fábio aí na tela. Fábio, você está em cima no cantinho, estamos juntos aqui. A gente vai dar início agora aos estudos, então, do capítulo 1, do capítulo 2. Depois esse webinar vai ficar disponível, essa gravação, vocês podem assistir ela mais tarde, quando quiserem, tá? Um último item que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a questão do grupo. Nós temos um grupo exclusivo que trata de assuntos, né, para quem está procurando a certificação CBPP. Então, quem tiver interesse, está aí na tela para vocês. Ó. Esse aí é o QR Code para vocês se inscreverem no grupo exclusivo CBPP. Embaixo tem também um link. Claro que vocês não vão ficar aí digitando isso, né, gente? Por favor, tira uma fotinho isso aí com o celular. Quem não tem aí um leitor de QR Code agora, tira uma foto. E depois vocês se inscrevam aí nesse canal, tá? Vocês vão gostar muito. Quem participou ou ajudou bastante, muita gente contribuindo aí com várias discussões, né? Ou, claro, aprendeu muita coisa e ajudou na hora de fazer a certificação. Tá muito bom. Vamos dar início, então. Coloquei aí na tela os tópicos do capítulo 1. Se vocês pegassem o índice do CBOC, vocês veriam que o capítulo 1, cujo título é Guia para o BPM-CBOC, ele traz como tópico a introdução, propósito do BPM-CBOC, a organização do BPM-CBOC, a visão geral dos capítulos e os benefícios de BPM. Cada um desses tópicos são subdivididos em alguns itens. Nós vamos tentar usar a dinâmica de passar por esses itens sem, infelizmente, não dá para a gente ficar prolongando tanto, porque senão a gente aprofunda a discussão e não sai mais. Eu e o Fábio fizemos um teste hoje, a gente se esbarrou num termo, ficamos lá 40 minutos no termo, discutindo sobre qual que seria o melhor entendimento. Então, temos que abordar ele sempre com o foco e o objetivo, que é a preparação daqueles que estão procurando a certificação. Vou tentar ficar de olho no chat, já não olho ele há uns 3 minutos, já deve estar cheio de coisa lá, mas vai ser difícil acompanhar tudo em tempo real, né? Então, muitas coisas que a gente deixar passar lá no chat, não se preocupem, vocês podem, lá nesse grupo exclusivo, lançar essas perguntas, né? Vocês fiquem à vontade, tá? Então, vamos começar com a introdução. Vamos lá. A cada tópico, eu procurei pegar um trecho do CBOC, colocar aqui em cima desse trecho, a gente faz aqui as nossas considerações. Logo na introdução, ele já começa a falar da utilidade do CBOC, né? Tem esse trecho aqui, o BPM-CBOC foi concebido para auxiliar profissionais de BPM, fornecendo um panorama abrangente de conceitos, melhores práticas e lições aprendidas compiladas pela ABPMP. Então, Fábio, queria saber de você, claro, você vai complementar essa introdução que o CBOC faz, se você entende que o CBOC pode ser mesmo... Ó, pessoal da audiência aí, desliga o celular, hein? Nada de ficar com o celular ligado, não. Então, eu gostaria de saber de você o que você acha com relação aos profissionais BPM, né, os analistas que trabalham no dia a dia, se eles realmente utilizam o CBOC como guia de consulta, para dirimir dúvidas, etc. Fala um pouquinho dessa introdução aí, por favor. Para mim, todo mundo que pergunta, queria ter uma referência, preciso saber mais e tal, eu sempre indico, olha o CBOC, que lá com certeza tem tudo que você vai precisar. Eu acho que é um livro realmente bastante completo, vai do início ao fim do que você precisa, praticamente todos os aspectos que você vai precisar, né? Então, é um livro de referência, sim, é um livro que dá para ter de cabeceira, com certeza, um PDFzinho ali na área de trabalho, para toda hora, qualquer coisa, abre lá e confere. O que não está lá são coisas muito específicas, né? Por exemplo, eu queria saber de BPMN, notação, símbolo, um framework específico, um modelo de maturidade no detalhe, aí
vai ter que pegar a bibliografia específica ou o material específico, né? Legal. Mas em termos de estrutura de trabalho, eu diria que é extremamente completo, sim, e do pessoal que eu conheço realmente usa no dia a dia mesmo, de cabeceira, com certeza. Ótimo. Eu aproveitei enquanto o Fábio falava, dei uma olhadinha no chat, percebi ali que alguém pediu para dar uma aumentada no som. Eu dei uma aumentadinha no som lá, meu e do Fábio. Depois vocês vejam aí se tá ok. Assim que der, eu dou uma olhada lá no chat. Eu percebi também, o Fábio, fica aí de olho no chat também, você me dá uma ajudadazinha. Eu percebi que quando eu acesso aqui o chat, ele dá uma congelada na sua imagem. Então, você fica aí de olho no chat daí, eu fico de olho no chat daqui, e a gente vai levando a vida. O próximo item que Na verdade, eu até dei uma desligada no chat aqui, que eu também ouvi umas picotadas e não sabia se era minha internet ou sua. Na dúvida, eu desliguei aqui. Não, então deixa Mas eu comigo. vou abrir de novo aqui, então. Deixa aí? Aqui, o máximo que vai acontecer é você ficar congelado numa posição muito esquisita. Então, não se preocupe. Tá tudo certo. Estou acostumado já, porque o webinar é outra coisa que eu estou fazendo quase todo dia, né? Então esses incidentes é coisa mais frequente que tem. A resposta do Fábio, ela meio que já passa pelo segundo tópico que tem no CBOC, que é o propósito do BPM CBOC, que é uma referência assim, básica para os profissionais de BPM, né? Então, já passo essa questão aqui, porque a gente não quer se prolongar em temas que são já esgotados, né? Não vamos também perder tempo. Vamos pular para essa parte da organização do BPM CBOC. Essa parte da organização do BPM CBOC, ele trata então das 9 áreas de conhecimento, né? Vou até voltar a tela, porque as 9 áreas estão ali, né? A gente fica querendo aparecer toda hora. Então, ele traz essas 9 áreas de conhecimento organizada na perspectiva organizacional e na perspectiva de processos. Então, uma questão que eu queria colocar para o Fábio, sobre essa organização, sobre essa ordem, eu me lembro de uma prova, da prova de CBPP, né, da certificação, que caiu uma questão que questionava a ordem que via um momento ou outro, né? A análise vem antes da modelagem. Então, isso me passou pela cabeça. Poxa vida, essas áreas de conhecimento, então, elas foram organizadas de forma passo a passo? Isso, então, é um passo a passo que eu devo seguir? É assim que elas foram organizadas? Queria saber de você, Fábio, se você entende que essas áreas de conhecimento, principalmente a perspectiva de processos, se elas já estão dispostas no CBOC de uma forma sugerindo um ciclo de trabalho cronológico. Você acha que a visão é essa mesmo? Eu acho que até por questão de lógica e da forma como se estrutura o próprio pensamento, a pessoa que elaborou isso aí, mais ou menos foi colocando na ordem que as coisas vão aparecendo dentro da perspectiva da gestão por processo, né? Uhum. Agora, não que seja exatamente etapas, ou seja, temos aí 3 tópicos que são gerenciamento corporativo, organização, gerenciamento de processo, que são itens mais conceituais mesmo, né? Só para contextualização. Aí, a partir de modelagem, sim, a gente tem aí o que seria um passo a passo, né? Porém, se a gente for ver inicialmente, o que você tem que fazer? Você tem que modelar um processo para fazer um entendimento. Ok, é por aí que ele começa, né? Uhum. Agora, não significa que, ao mesmo tempo que você está modelando, você não possa já estar fazendo análise. Ou que quando você entra na análise, você não tenha que mexer mais no modelo. É dinâmica. Então, não é exatamente, terminei uma etapa, começo a outra. Uhum. Desculpa, o que você falou? Não, eu quis dizer que é dinâmico mesmo, né? Até então, não é exatamente Perfeito. Exatamente, ele é dinâmico. Então, para quem eu acho que tem bastante gente de tecnologia, né, que acaba caindo em processo, então é mais ou menos como era. Bom, também tem que ser uma pessoa de TI um pouquinho velhinha, mas se for pegar o RUP lá nos primórdios, né, o gráfico das baleias, né, que são as curvas que, conforme você chega numa determinada fase, você tem um pico ali de uso daquela área de conhecimento, o que não significa que ela não possa ir até o fim e que lá no fim não possa voltar em alguma coisa lá no início, né?
Então, não é exatamente uma etapa. A modelagem você vai pegar, vai modelar um processo como ele é, para poder fazer análise desse processo. Só que para fazer a análise, você tem que mexer no modelo. Ok, até aí está vencida a primeira parte de uma transformação, de uma melhoria, ou simplesmente de um mapeamento, né? Depois da análise, você vai fazer o desenho do novo processo. Então, mais uma vez, você vai fazer um desenho, você vai ter que modelar, então você tem que voltar lá na modelagem. Então, não são etapas. Gerenciar desempenho, talvez isso reflita no modelo, você vai ter que usar isso para análise, para redesenhar. Então, as coisas vão meio voltando e indo para frente, para trás, né? Então, não é exatamente um cronograma, né? Não é exatamente etapas, né? Fiz essa pergunta porque até isso pode confundir até em termos na hora de solidificar alguns conceitos. Então, por exemplo, se lá sugere que eu tenho a fase da modelagem, depois vem a análise, depois vem o desenho, então pode ficar sugerido que, então quer dizer que a fase em que eu for construir a situação atual do processo é a modelagem, e depois que eu faço a análise, então a fase em que eu vou fazer lá como ele será, a fase do to be, ela se chama desenho. Então pode trazer esse tipo de confusão por causa do ciclo de vida, né, de transformação do processo e a organização em que está as 9 áreas do conhecimento, né? Então o aluno, a pessoa que vai fazer a certificação tem que ficar atenta a esses detalhes, né? Uma coisa que é bem importante a gente lembrar é que desenho, que em português fica muito ruim desenho, né? Verdade. Mas desenho vem de design, que em inglês design é uma coisa muito mais abrangente do que desenho para a gente é a diagramação, que na verdade seria modelagem, né? Mas no caso do CBOC, veio do inglês design, que é uma coisa mais abrangente. Tem toda a razão. Foi um ótimo comentário. Bom, depois disso, já no capítulo 1, ainda no capítulo 1, quer dizer, a gente tem a parte dos benefícios de BPM. Ele apresenta até quem conhece o CBOC, né, ele apresenta uma tabelinha, e nessa tabela ele fala alguns atributos de benefício desses 4 itens, né? E eu estava até mencionando com o Fábio sobre isso, eu achei curioso, porque quando eu penso nos benefícios, eu penso nos benefícios da organização, penso nos benefícios, né, que a iniciativa BPM traz para o cliente, e para todos os atores do processo. E achei curioso ele ter pensado a gerência, que pode até ser considerado um dos atores do processo, como um dos atores que são beneficiados, né? Fábio, você quer destacar algum benefício em especial de algum desses atores? Vamos começar, por exemplo, pelo o benefício para a organização. Quer destacar algum benefício que é interessante para a organização com a implementação de uma iniciativa BPM? O primeiro, com certeza, é entender o próprio cenário, né? Às vezes a empresa é muita gente. Logicamente, se a gente está falando aí de uma empresa familiar, de 5, 10 pessoas, todo mundo quer saber o que o outro está fazendo, olha para a cadeira do lado e já sabe, né? Agora, se a gente está falando de uma multinacional, com operação em vários países e tal, você não tem essa facilidade, né? Então, muitas vezes, por mais que pareça ser, que empresa não vai saber o que está fazendo, né? De alguma forma, ela até mais ou menos sabe, né? Claro. Mas ter isso realmente trabalhado de forma consciente muda muita coisa. E eu acho que para a organização, o maior benefício, na verdade, até não é nem ter o processo gerido ou gerar os mapas, mas sim manter a cultura de discutir e rediscutir o processo. Isso. Você está sempre falando dele, buscando melhorias, buscando entendimento. Olha, eu entendo que isso é assim que você entende? É assim que você quer receber o seu material? É assim que você pode me passar o seu material? Então, acho que o maior benefício mesmo para a organização é realmente você estar sempre discutindo a questão dos processos. É isso. Eu particularmente vejo, em termos de benefício para a organização, que uma coisa vai puxando a outra, né, na implementação do BPM. Então, quando aquela insistência da entrega do valor, né, essa atividade agrega valor, então para que a gente está fazendo isso? Essa preocupação de tudo que nós estamos fazendo é para melhorar esse valor entregue. Então, isso significa que eu vou ter de passar a gerenciar o desempenho dos meus processos, eu tenho que ficar atento aos indicadores para fazer os ajustes necessários para manter aquela entrega de valor que foi combinada, eu tenho que entregar aquilo que está dito lá na estratégia da organização. Então, essa entrega do valor, ela meio que é um carro-chefe que sai puxando uma série de outras
atividades que têm que ser realizadas, senão você não consegue fazer essa entrega. Então, acho que isso é um grande benefício para a organização, ficar de olho nessa entrega para o seu cliente. Bom, esse foi o benefício para a organização. Agora, o benefício para o cliente. Qual é o grande benefício para o cliente? Isso é tão óbvio, né? Mas vamos, né? Então, qual é o grande benefício para o cliente na implementação de uma iniciativa BPM? Manda aí. Na verdade, assim, eu acho que o que o pessoal fala de juiz de futebol, né? Juiz de futebol, ele é bom quando ele não aparece, né? Se ele aparecer demais, tudo bem, a atuação foi boa, mas alguma coisa não foi legal, e se ele aparecer de menos, pior ainda, né? Aliás, se ele aparecer positivamente, ele tá se sobrepondo ao jogo, e se ele aparecer negativamente, ele estragou o jogo, né? Uhum. E se ninguém perceber que ele estava lá e o jogo correr bem, é porque ele fez o trabalho dele otimamente, né? Uhum. Então, eu acho que o processo é meio que isso, você ter bem definido dentro de casa o processo para quem está fora de casa nem perceber que ele existia. Uhum. Então, uma coisa que acontece muito quando você não tem a gestão por processo é o famoso cliente como orquestrador do processo, né? Então, ao invés do processo andar, o cara que tem que ligar, olha, eu já pedi, cadê? Já faturou, não recebi nota, Ele nota faz veio parte do errada. processo, né? Ah, e cadê o pedido? O pedido venceu o prazo, ainda não chegou. Então, quer dizer, quando o cliente precisa começar a orquestrar o seu processo, é porque você não está fazendo isso dentro de casa. Então, isso, apesar de às vezes o cliente nem perceber, mas ele não perceber é o maior benefício que tem no processo. Ótimo. É uma forma interessante de apresentar isso. Agora, sobre o ator, o benefício para os atores do processo, até coloco de certa forma a gerência como um ator também, você entende que passar a ter uma maior compreensão do todo é talvez um dos maiores benefícios para os atores do processo, ele conseguir enxergar a máquina funcionando, ao invés de ele ter só aquela percepção que é da área dele, do setor dele? Você pensa dessa forma? Eu acho que a gente tem aí três níveis. O primeiro é o mais imediato, é o saber o que eu recebo e ter como questionar o que eu recebo, saber para quem eu vou passar o que eu tenho e ter como combinar com outra pessoa que passar. Então, esse handoff, né, que chama, Uhum. que está na literatura aí do CBOC, isso aí é o mais imediato e um dos grandes valores que tem para os atores. O Uhum. outro é o conhecimento do todo. Então, ampliando um pouco aí a visão, a gente sai do handoff para o todo. Conhecer o porquê daquilo, o que está acontecendo e tal. E o mais importante ainda é você tendo conhecimento do todo, o interessante é que o processo englobe também o cliente aí no meio dessa história toda. O que eu estou entregando para o cliente, por que isso é importante, o que você ocasiona na vida desse cliente, positivo ou negativamente, né? Então, o cara que está ali faturando e não vê ninguém, se não vê nem ninguém, nem da empresa praticamente, né? Está ali faturando nota, faturando nota, faturando nota. Muitas vezes, se eu deixar de faturar algumas hoje, deixar para amanhã, tanto faz. Porque para ele não está tendo contato nenhum, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Agora, se você envolve ele realmente no todo, olha, tá vendo? Esse um dia que você ganhou foi um dia que esse produto chegou numa empresa importante e que beneficiou muita gente, né? Então, essa noção, e aí vem a questão toda do propósito, né? Você não está só executando um processo porque isso paga o seu salário. A empresa tem um propósito, tem bons resultados socioambientais, bons resultados para os clientes, e você é parte disso, né? Uhum. Então, acho que essa visão holística de importância daquilo que você tem que fazer e tudo mais é muito importante. Legal. Enquanto você falava, eu peguei o chat aqui no celular agora, né? Porque é muita tela na minha frente. E aí eu vi aqui que o Thiago Carrusca, da Regional, ele está dando um suporte para a gente, você não está entendendo, está acontecendo uma consultoria online aqui no chat. Tem pessoas que já querem resolver a vida aqui, automatizando o processo, já quer uma consultoria aqui em BPM. E está aqui também o Ventura Júnior. Vamos aproveitar para dar os parabéns para o Ventura, que ele tirou a sua certificação hoje. Então está dado aqui os nossos parabéns para ele, todo mundo batendo palminha para o Ventura. E vamos acompanhando aí, gente. Vai dando trabalho pro Thiago aqui, porque aqui não tá fácil, não. Vamos continuar.
A parte desse benefícios, faltou a gerência, não vou deixar ela de fora, né? Tem um item que ele menciona aqui, que é a confirmação que as atividades realizadas em um processo agregam valor. Ele coloca isso como benefício. Então, o gerente ele passa a ter essa confirmação. Então, de todos, foi o que eu achei mais interessante, me chamou mais atenção mesmo, porque é aquilo, estar atento, voltar todos os esforços para aquilo que pode agregar valor à entrega final para o cliente. Você quer destacar algum outro benefício específico da gerência ou vamos ficar com esse? Não, eu acho que uma observação seria que, assim, às vezes você tenta destacar a gestão do restante, porque, para você ter um olhar sobre para você analisar alguma coisa, você tem que estar fora dessa coisa para poder enxergar o que está acontecendo, né? Então, talvez o destaque tenha sido por isso, mas também a gente não pode destacar tanto a ponto de o BPM ser alguma coisa para ter uma visão interfuncional e ao invés de você destaca tanto que ao invés de você ter a visão interfuncional, você transforma a própria disciplina, né, de processo em uma área isolada também, né? Então tem que tomar cuidado com esse destaque. Destaca por causa da importância para a gestão por processo, mas cuidado com o destaque excessivo aí, né? Entendi. Bom, essa parte então dos atributos que trata o CBOC, dos benefícios para esses atores, mais a organização, mais a gerência, mais o cliente, ele fecha o que seria o capítulo 1. E a gente inicia aqui o capítulo 2, então, que parece, olhando assim, parece até que é um capítulo pequeno, mas não. Ele tem 2 tópicos, ele faz uma introdução do capítulo e tem os conceitos fundamentais de BPM, mas cada um desses tópicos são subdivididos em diversos outros subtópicos que trazem conceitos extremamente relevantes. Os conceitos elementais aqui de BPM se encontram no capítulo 2. Vamos conhecer o primeiro, então. Já na introdução, ele fala sobre o que é o próprio gerenciamento de processos de negócio. Ficou de forma bem genérica, mas como o CBOC ele trata desse conceito diversas vezes durante todo o livro, então é como se ele começasse aqui a falar um pouquinho do que é o gerenciamento de processos de negócio. Ele coloca que representa uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Ele começa enfocando a forma diferente que a organização deve ser vista. Ela compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, independente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. Então, ele dá um enfoque aqui mais sobre a questão de não estar preso, então, a essa visão vertical e departamental que as organizações têm. Fábio, você acha que no conceito de gerenciamento de processos de negócio, é um conceito que vai aparecer diversas outras vezes, sempre um complementando o outro, você acha que o que de forte a gente poderia se apegar a esse conceito, se eu tivesse que resumi-lo bastante? O que você acha que é forte na disciplina, que vale a pena sempre estar presente toda vez que a gente for conceituar BPM? Então, eu até, por essa questão de o gerenciamento do processo de negócio, o negócio, a gestão aparecerem muitas vezes no CBOC, eu, geralmente, quando preciso explicar isso, eu parti para a definição particionada. Então, no próprio CBOC, a gente tem aí que processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Então, isso é o processo. Então, atividades sendo executadas. Negócio, ele define como pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes, né? Então, aí a questão da entrega do valor destacada, assim como a questão da gestão, a questão da entrega de valor aparece no CBOC, página sim, página não, né? Uhum. E gerar retorno às partes interessadas, né? Porque a não ser que, mesmo que você esteja trabalhando numa ONG, onde quer que você esteja trabalhando, você tem que entregar algo para o cliente, mas você tem partes interessadas que também querem receber alguma coisa que não são os clientes, né? Porque toda organização se sustenta com base em alguma coisa, nem que seja em motivação, mas as partes interessadas precisam receber alguma coisa. Então, o negócio, gerar valor,
para cliente e gerar retorno para a parte interessada e processo, o como você consegue fazer com que esse negócio aconteça. E gestão de processo de negócio, você gerir e otimizar esse conjunto rotineiramente, né? Uhum. E eventualmente transformar, se for o caso também. Então, eu acho que dividido assim, pelo menos na minha cabeça, ficou mais fácil de entender aí o que seria a gestão por processo de negócio. Na verdade, lá mais para o final, para o meio, né, do capítulo, não no final, no capítulo 2, ele dá um conceito de gestão de processo de negócio muito parecido com isso, né? É o conjunto de atividades que entrega valor ao cliente, dando o resultado esperado para os interessados, obviamente, né, com o foco do cliente. Então, aquelas premissas que são importantes, eu acho que elas têm que participar, sim, do conceito de gestão de processos de negócio. Agora é momento do espectador. Senão o espectador vai embora. Se a gente não dá voz para ele, ele não dá bola para a gente. Tem algumas perguntas que estão surgindo no site aqui. Eu vou sempre respondendo algumas rapidinhas, Fábio, mas guarda a pergunta aí se você quiser falar alguma coisa, tá? Porque como a gente não tem tanto tempo, vou fazer um passando aqui. O Alexandre Vaz, então, ele fala que utiliza o Seboc, mas ele sente grande dificuldade de repassar isso para quem lê os processos mapeados. Assim, até entendo que ler o mapa de processo, somente a anotação BPMN pode não ser o suficiente, porque ali não está ali escancarada as premissas BPM, né? Então, um mapa ele é só um mapa se não tiver por trás diversos conceitos e premissas BPM. Mas o entendimento da anotação BPMN, obviamente, é fundamental e já ajuda bastante, né? A Patrícia está dizendo aqui, Patrícia Rocha, ela está com dificuldade de encontrar uma ferramenta para medir a maturidade de processo. Bom, aqui nós não vamos falar de ferramenta, porque senão aí pronto, né? Aí acabou o Seboc. Nós vamos ficar aqui o resto da noite discutindo ferramenta. Aqui perguntando se tem dicas para simulações de processos no As-Is e To-Be. Diversas, várias, né? E recomendo sempre, se for simular, simula um e o outro para você comparar, né? Não dá, tem gente que faz só To-Be, simula e esquece de comparar o como era, né? A Thaís, ela fala que tem muita dificuldade na hora de modelar processo no As-Is. Ela fala que é complicado extrair da cabeça das pessoas como roda. Vocês têm alguma dica de como devemos fazer? Ah, Jesus, se a gente tivesse a resposta para isso, a gente estava milionário, né? Tem muitas... Cada uma das perguntas dá um webinar diferente, né? Essa pergunta é muito boa mesmo, né? Mas quando ele fala, nós vamos chegar lá, espero, né? Quando fala da cultura, da liderança, de valores, da organização, a gente começa a entender a importância disso quando a gente vai fazer uma iniciativa BPM, né? Então, tirar essa coisa da cabeça das pessoas tá muito atrelado também ao desejo da pessoa participar de todo aquele processo, a se envolver com aquilo tudo. Então, essa tarefa não é fácil mesmo, não, né? Vamos ver só mais uma aqui, para não dizer que eu não estou... Caso você apresente o fluxo com a simbologia exatamente igual ao Seboc, gera questionamentos. Opa! Isso aqui dá muita discussão, viu? Não sei que questionamento que você está falando, não. Você vai lá para o grupo, faz essa pergunta de novo para a gente fazer mais umas 30 em cima dela, para a gente poder, quem sabe, ajudar vocês. Vamos dar sequência aqui, senão a gente não acaba os tópicos do Seboc, né? O próximo item que a gente vai ver é que fala sobre... Deixa eu só fazer Claro. Fazer uma observação única em cima de todos eles. É verdade. Principalmente dentro de TI, aí, né, puxando de novo aí para TI, o pessoal gosta muito de falar, o cliente não sabe o que quer, né? Eu costumo falar, cara, se o cliente soubesse o que ele quer, ele fazia, ele não te contratava, né? Não é? Então, em processo, a gente muitas vezes faz isso também. Ela, mas ele não sabe me passar o processo. Claro que ele não sabe, ele dá de processo, você que tem que fazer o cara conseguir falar o que tem que ser falado, né? Então, a gente tem que puxar mais essa responsa e não ficar botando a batata quente na mão de quem a gente está atendendo. Né? Vou complementar o que você estava dizendo. Como tive uma experiência em órgão público e lá a coisa, o buraco é muito mais embaixo e muito maior também, todas aquelas reclamações do tipo, não, mas aqui as coisas são assim, nossa, implementar em órgão público é muito difícil. Olha, basicamente você tem duas escolhas, fazer ou não fazer. Então, se você vai fazer, então você tem que enfrentar tudo isso. É isso, não tem, você vai desistir? Então, você tem que enfrentar tudo isso, nem que você dedique um espaço muito grande
a fase de gerenciamento de mudança, porque aquilo é crítico, mas se você não vence isso, se você for empurrando com a barriga sem tratar e enfrentar esse problema, a sua probabilidade de fracasso é muito grande, né? Mas é o que você disse, nós temos que chamar para a gente a responsabilidade e tratar isso, temos que mitigar isso para a gente conseguir andar, né? É isso. Bom, certamente. Vamos lá para outro conceito que é negócio e processo de negócio. Esses dois conceitos é um parágrafo para cada um no CBOC, eu peguei só um pedacinho de cada um, né? O pessoal que está aí assistindo pode ler aí com calma. O Fábio, coitado, ele não pode ler, né? Mas já está na cabeça dele o conceito de Eu tô ele está confiando em mim, né? O que eu disser aqui, ele acredita. Mas, ô Fábio, está dizendo então que o termo negócio refere-se a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes e gerar retorno a partes interessadas. É aquilo que você já tinha colocado dentro do conceito de gestão de processo. E fala aqui que para compreender BPM é necessário compreender o significado de processo de negócio. Aí ele fala processo de negócio. Processo de negócio é um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia outros processos, apoia, gerencia outros processos. E aí pergunta a você, lendo esses dois conceitos, você acha que ele quis dizer que o termo negócio está mais associado a pessoas e o termo processo de negócio está mais associado ao trabalho que é feito para entregar esse valor? Então, negócio está mais associado a pessoas. E processo de negócio está mais associado ao trabalho que é feito para entregar o valor? Negócio, o que é um negócio, né? São pessoas contratando pessoas para resolver problemas de pessoas. Então, negócios são pessoas. São pessoas. E o processo é o como essa pessoa que contrata as outras pessoas vai organizar o trabalho para atender essas outras pessoas, né? Então, de fato, é o trabalho. Agora, a mesma coisa que as fases lá das áreas de conhecimento, tomar cuidado para separar as coisas, mas não isolar as coisas, né? As coisas se alimentam, então elas têm a intersecção delas, né? Tem as particularidades de um, de outro, mas tem a intersecção, tem a interação, então tomar cuidado para não isolar totalmente uma coisa da outra, porque uma coisa faz parte da outra também. Mas acredito que, etimologicamente falando, sim, o negócio é a parte das pessoas e o processo é como a coisa está acontecendo, né? Legal, ótimo. O próximo tópico que o CBOC apresenta, ele fala dos tipos de processos de negócio. Aí eu acho que não tem muito segredo, né? Pelo o processo primário, eu acho que me parece até óbvio imaginar que o processo primário é aquele que entrega valor diretamente ao cliente. Não sei se dá para crescer muita coisa além desse conceito, né? Eu acho que ele é muito claro. O de suporte, o termo ajuda... Fala. Uma coisa que eu ouvi falar, não lembro exatamente quem, mas que eu achei que realmente... eu acho que o conceito é bem claro, mas assim, para ficar mais lúdico, mais ilustrativo, é bom pensar que processo primário é aquele que, havendo um problema, o cliente percebe na hora. Entendi. Se o cliente já percebeu na hora, é um processo primário, né? Então, tinha que entregar. Entregou no prazo, então o cara já sente no minuto seguinte, lá, meia-noite, virou para meia-noite já está atrasado, ele já sabe, ele já está sendo afetado, ele percebe, né? Entendi. Agora, se você está fazendo contratações ruins, no dia que você entrevistou uma pessoa que já não tinha um perfil e perdeu aquele tempo, o cliente vai perceber que você fez uma entrevista e chamou alguém, perdeu um tempo de alguém que não tinha o perfil? Não vai. Isso aí vai demorar, vai fazer uma contratação ruim, que vai ter um trabalho ruim, que vai afetar a área, e até chegar no cliente vai um tempo, né? Então, aquilo que o cliente sente na hora que acontece é processo primário. Então, você acabou de definir o primário e o de suporte. Você acabou de dar um exemplo, então, de um processo de suporte que ele não interfere na entrega de valor do cliente, né? Então, ele entrega o seu resultado... De forma direta, né? O processo de suporte entrega seu resultado, então, para um outro processo, ou talvez até para um processo de gerenciamento, né? Fecha, então, isso com o processo de gerenciamento, que fica fácil.
E o gerenciamento é quem gerencia essa bagunça toda, né? É quem vai controlar, vai Basicamente. fazer as medições, ficar de olho nos indicadores, né? Fazer os ajustes. É. Lembrando de novo também que cada um tem sua particularidade, mas todos se interferem, né? Você tem a gestão do primário, a gestão do suporte, suporte ao primário, suporte à gestão, então Uhum, todos eles se falam, né? é isso. Ótimo. Essa é uma parte que eu acho que para quem está estudando aí para a certificação, pode ficar tranquilo que as questões sobre isso não tem como errar, né, gente? Vamos combinar. E aí vem a instância de É, processo, que tem aí um conceito de uma linha, simplérrimo. Instância de processo é cada execução de um processo. Fábio, dá um exemplo para nós aí, para o pessoal entender melhor o conceito de instância de processo. Enquanto eu dou uma olhada no chat aqui, porque eu tô achando que tem gente ganhando dinheiro aqui, viu? Tá rolando uma consultoria aqui no chat. A gente é bobo de ficar aqui fica de falando. olho aí que Manda ver aí dá um exemplo aí então, de se rolar instância de dinheiro, processo. você já cobra. Tem Se que ter. rolar dinheiro aí, você já cobra 10%, não vai Poxa, esquecer, hein? dá uma comissão pra gente, né? É. Instância de Não, processo, dá um exemplo. instância, voltando novamente aí à tecnologia, né? Para quem usa sistemas de automação de processo, fica claro que a instância você vê ele nascendo ali no sistema e indo de etapa em etapa e tal. E isso já dentro do próprio sistema já chama instância, né? Então é um pouco mais simples. Para quem está lidando com o mundo de negócio, instância seria o quê? Dentro do processo mapeado, você imagina a vida real acontecendo ali dentro. Então, você mapeou ali que para um e-commerce, por exemplo, né? Alguém entrou no site, fez uma busca, não achou, pegou um produto similar e tal, e demorou, não demorou, foi fácil, não foi fácil, mas enfim, fez o pedido fazendo o pedido, como é que ele fez esse pedido, foi mais de um item, menos de um item, teve que apagar no meio do caminho, Uhum. aí fez o pedido vai, é processado internamente, tem que gerar uma nota, tem que esperar o recebimento, ver se recebeu, se não recebeu, se é cartão de crédito, como é que foi. Depois disso tem que ir para a logística, juntar a nota com a mercadoria, ver que caminhão que vai botar, qual que é o roteiro, né? Então, isso tudo acontecendo é uma instância que está indo de passo em passo, é uma instância do processo, Uhum. indo de passo em passo até chegar no fim. Cada cliente que entra nesse processo e começa a caminhar nele é uma instância, né? Uhum. Eu acho que até não está aí no meio desse caminho, mas o dono de processo seria o quê? O cara que é o responsável para que essa instância seja uma única instância, né? Uhum. A questão Perfeito. do cliente como orquestrador do processo é justamente você perder a noção de instância e virar um monte de instanciazinhas que o cliente tem que É. ficar costurando, né? Então, Uhum. a instância é exatamente o cliente chegando na primeira ponta do processo e indo até a ponta final do processo. Uhum. Perfeito. Isso é uma instância. Eu me recordo até de. Eu usava um BPMS da Oracle, que ele tinha um simulador de processo que era muito legal. Ele, ele fazia em tempo real, depois que você parametrizava tudo, ele em tempo real ele representava a instância como uma bolinha. Era uma bolinha que ia percorrendo todo o fluxo das atividades e ela era uma instância. De repente você viu uma outra bolinha chegando. Então esse conceito de instância de processo era claríssimo quando você trabalhava com esse tipo de BPMS. Eu dei uma olhada aqui no chat e dá É uma tipo, pena. Oi, pode falar. não fica tipo os ratinhos correndo no túnel, né? No labirinto. É muito engraçado mesmo. Às vezes a gente punha até, exagerava o número de instâncias só para ver as bolinhas se acumulando. Eu dei uma olhada aqui no chat, que dá uma vontade de participar aqui, você tem noção. Ainda bem que você não está olhando, porque eu acho que você não ia dar conta. Eu ia falar e você ia estar respondendo Não, não aqui. ia mesmo. Mas o Ivan Certeza. Carvalho, ele fez uma pergunta muito interessante, já devem ter respondido aqui, né? Porque eu vi que o Tiago e o Henrique também, da Regional, estão ajudando bastante, respondendo as pessoas. O Ivan perguntou aqui, com a popularização dos RPAs, o CBOC terá uma atualização para incluir este tema? Então, já foi lançado o CBOC 4.0, que tem um capítulo à parte especializado nesse ponto, né? Nesse ponto dessa automação da automação. Ela ainda não tem a Uhum. O versão Hyper português. Automation, como estão falando, Exatamente. né? Ela ainda não tem essa.
não está na versão em português, né? Não foi lançada ainda. A certificação ainda está acontecendo na versão 3.0. Não vou falar muito sobre isso, porque naquele grupo exclusivo, CBPP, o presidente da BPMP faz parte desse grupo. Então, essas dúvidas que vocês quiserem tirar sobre a certificação em si, sobre o CBOC, vocês podem ir lá e conversar diretamente com ele. Ele é bastante acessível, né? E aí tem umas outras coisas aqui sobre modelagem, nível de detalhamento no mapeamento, um assunto que eu adoro, mas que não é o momento, não. Deixa eu largar aqui um pouco. Vamos resistir à tentação. Pois é. Tem que ficar E além disso, eu ainda fico de olho na hora. Tem uma hora aqui que está pulsando aqui na minha frente. Vamos falar aqui então agora de função de negócio. O capítulo 2 trata sobre função de negócio. E eu extraí de lá então esse pequeno conceito que se refere a grupos de atividades e competências especializadas relacionadas a objetivos ou tarefas particulares. O Fabio não está falando aqui o que é um departamento de uma organização? A função do negócio não é um outro nome que a gente pode dar para uma área ou para um departamento de uma organização? Ela é justamente isso. Você pode ter algum outro agrupamento que não seja departamento, mas que, como diz aí a explicação, né, por alguma familiaridade, você agrupe tudo junto, mas isso geralmente é um departamento. Não dá para fugir muito disso. Só porque eu olhei o chat aqui, que eu não dei conta, né? Estão perguntando aqui se no Visage ele faz essa Visage Free, né? Se ele faz essa simulação. Infelizmente, agora não faz mais, né? A simulação no Visage, ela tá só na versão paga agora, tá? Mas eu tenho um projeto interessante, não vou fazer merchandising aqui não, tá, pessoal? Mas eu descobri que até hoje, aquela versão da Oracle que eu usava lá em 2013, 2014, até hoje a Oracle deixa disponível para download. E eu fiz um teste, baixei, até hoje eu posso usar o mesmo simulador. Fiquei muito feliz, mas não é hora para isso não. É só porque a pessoa perguntou aqui. Não é. Vamos para outra tela. Agora é processo versus função. As funções se tornam centros de serviço, regulados por acordos de nível de serviço, né, essa sigla que o pessoal da TI conhece bem, que é o SLA, e orquestrados por processos de negócio. Então, essa relação entre o processo versus função é isso, né? Essas funções elas passam a ser centralizadas, elas passam a ser centros de serviços e elas são orquestradas, então, por processos de negócio. Tem alguma coisa que você quer complementar além dessa frase, o Fábio? Eu acho que depois quem puder dar uma procurada no CBOC, a figurinha que ele tem lá é bem ilustrativa. Eu não sei, a minha câmera está aparecendo aí? Sua câmera? Não, está aparecendo você, né? Eu. Sim, você então. Ele tem uma figura que é mais ou menos assim, né? Tem as áreas, né? As divisões perpendiculares, né? As verticais. E o processo entra horizontalmente, né? Mas ele se sobrepõe, assim, né? Então, não está destruindo nada, não está mudando nada em termos do funcionamento interno da área. A única coisa é que as verticais aqui agora são sobrepostas pelas horizontais aqui, né? Basicamente, é isso que o livro ilustra, e eu acho que é bem isso mesmo, dá para entender bem. É mais ou menos um trilho que passa ali, justamente por quê? Porque para que a instância não fique quebrando a cada troca de vertical, você monta ali a instância ponta a ponta, com um dono de processo ponta a ponta, para que justamente a coisa ocorra de forma mais transparente, né? Entra um pouco aí na questão do SOA, né? O arquitetura orientada a serviço, que é muito usada para sistemas, mas muito usada para sistemas, mas dentro do negócio mesmo acontecendo, você tem também, basicamente, o que ele fala é isso, né? Ao invés de você ter áreas, simplesmente, você tem serviços que são orquestrados, chamados a partir de um processo que está atendendo um cliente, né? Então, basicamente, é isso que ele está falando. Quem puder dar uma estudada em SOA também, mesmo a parte conceitual dele, a parte de negócio dele é muito bacana. O CBOC, ele menciona isso no capítulo que ele fala das tecnologias em BPM, mas ele menciona muito pouco, né? Ele não... O que ele fala sobre SOA não é suficiente para a gente entender a mudança que isso traz, né? Principalmente na conexão entre mas vale a pena, muito bacana. Acho que sim. Bom, a gente vem aqui para uma parte que eu gosto muito. Eu vou juntar as duas coisas porque para a gente tentar ganhar tempo, tá?
É a parte que fala sobre valores, crenças, lideranças e cultura, e a parte que fala sobre o compromisso organizacional. Então, basicamente, o compromisso com o valor do processo e do cliente é o alicerce da prática de BPM. Então, essa é a premissa que puxa todo o resto. E sem o comprometimento de cima a baixo na organização, que vai desde os executivos, desde a alta administração até o mais operacional, isso é comprometedor para o sucesso de uma iniciativa BPM. E aí, para você falar disso, já deixo uma pergunta. Você acha que o gerenciamento da mudança ele é realmente suficiente para a gente conseguir fazer com que esse compromisso organizacional e todos aqueles valores que a gente mencionou aqui, eles aconteçam na organização? Eu vou usar um exemplo que até apareceu numa discussão hoje, dentro de um dos grupos, inclusive, do WhatsApp. Eu acho e tocando aí no Corona, que a gente não falou até agora dele, né? Eu acho que um dos... Acho que nós quase nada, ninguém conseguiu ficar uma hora sem falar de Covid, né? Então eu vou falar de Covid. Então o pessoal fala, não, porque depois disso as empresas vão se transformar e vão ser digitais, porque estão vendo a importância, porque não sei o quê, você não acha que tudo vai ser diferente? Eu, para mim, falei, cara, eu acho que nada vai ser diferente. Assim que a gente sair disso e começar a conseguir apagar nossos boletos de novo, todo mundo vai esquecer e tchau, transformação. Por quê? Aí o pessoal, né, falou, não, mas como assim, você não acredita no negócio? Você prega a transformação e não acredita? Agora, assim, eu acho que o que você é fruto de como seus pais e familiares e amigos te trataram e te criaram durante toda a vida, né? É uma coisa muito o dia a dia, durante muito tempo, isso de forma que você é hoje. Agora, se um dia na sua infância você fez alguma coisa que não deveria, sua mãe foi lá e te deu um tapa na mão, não é isso que vai fazer você se transformar e virar outra pessoa e nunca mais fazer nada daquilo, né? Aquilo ali é uma coisa pontual. Então, a mesma coisa, a gente tá tomando um tapa agora, beleza, mas amanhã a gente esquece, porque não é isso que faz com que a cultura se transforme, com que a mentalidade, né, o mindset que está muito em voga nesses tempos aí, não é isso que vai fazer as coisas se transformarem. Então, é justamente isso aí. O processo é liderança todos os dias, é a cultura sendo trabalhada, e como já falou, acho que o Peter Drucker, né, que o dia a dia come a estratégia no café da manhã, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, não adianta você ter uma puta, uma gestão de mudança e tal, mas a sua cultura não é essa, né? Entendi. Não é só isso que faz a diferença, não. É tudo junto. Entendi. Talvez se o Covid durasse uns 5 anos, talvez nós conseguíssemos mudar todo o comportamento. Você fala da galera que passou pela Segunda Guerra Mundial e ficou naquele clima durante tanto tempo, eles criaram uma cultura diferente, tanto que tem a questão dos veteranos e tal, né? Que inclusive não conseguem mais sair daquele ambiente, daquele estresse que eles tiveram naquela época, eles carregam para a vida toda. Então, isso realmente mexe. Agora, questões pontuais, vamos contratar uma consultoria aqui, ela vai passar um mês e vai transformar a nossa cultura. Não vai. Lógico que não transformar a cultura não vai, não. Mas deixa muitos indicadores, né? Fica muitas pulguinhas lá lançadas. Sim. E essas sementes, elas podem, sim, florescer. Mas sempre vai precisar de alguém lá dentro para puxar o carro, alguém que vai patrocinar, alguém que vai, sabe? Senão a coisa realmente não anda. Vamos passar aqui para o próximo tópico, que são os conceitos fundamentais. O tópico conceito fundamental, ele é dividido em 14 itens, não é? Então, para facilitar isso daqui, eu criei uma tabelinha com os itens, mas antes eu queria deixar aqui mais um conceito que o SEBOC traz de gestão de processos de negócio. Quando ele inicia o tópico conceitos fundamentais, ele inicia dizendo que gestão de processos de negócio é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processo ponta a ponta. Eu gosto muito desse conceito que ele traz, porque esse conceito ele traz que é uma disciplina gerencial
e ele vai juntar a estratégia, né, os anseios da organização com aquilo que ela falou que vai entregar, associada ao foco do cliente, a expectativa que o cliente tem, por meio do foco de processo ponta a ponta. Então, ele traz diversas premissas da disciplina em um conceito só. Esse é um dos conceitos que eu gosto bastante. Eu falei isso tudo lá na caixinha pequenininha, deixa eu ficar grandão aqui. Pronto. Fiquei grandão só para pedir agora para o Fábio poder falar. Sua vez agora. Enquanto eu ponho o slide com a minha tabela. Como eu estou sem a tabela aqui, se você quiser ir falando aí porque assim, eu acho que são conceitos bastante básicos, se você quiser dar o seu entendimento aí de cada um deles. Se você tiver alguma coisa a adicionar, eu te dou uma parada aí e peço a palavra. Legal. Então, aqui estão os 14 conceitos fundamentais que o CBOC traz. Como a gente tem aqui só uns 4 minutinhos para a gente finalizar o nosso horário, vou falando, o Fábio vai ajudando, vai complementando, tá, Fábio? Por enquanto eu estou com a tabela. Toda vez que você mencionar, eu te coloco na tela. Então, o primeiro de todos é o que já foi dito, BPM é uma disciplina gerencial. Né? Disciplina, gente, porque ele é um conjunto de conhecimentos, tá? Vamos tentar passar rapidinho para a gente não se perder muito aqui. Eu gosto muito dessa daqui, ó. BPM não é uma prescrição de estrutura de trabalho, metodologia ou conjunto de ferramentas. Deixa eu até mudar isso aqui. Ó. BPM, gente, não é metodologia. BPM é disciplina. Eu acho isso é que os analistas mais escutam, né? Que a metodologia BPM, eu vou implantar ferramenta BPM aqui no meu trabalho. BPM é uma disciplina. BPM é uma capacidade interna e visa entregar valor para o cliente. Quer falar alguma coisinha desses dois, Fábio? É uma capacidade interna. A gente já falou interna, muito, né? Pode dizer. É o que a gente já veio falando na gravação inteira aí. É isso, né? Eu gosto muito de ficar enchendo o saco com essa coisa do entregar valor. Porque é isso, né? Se eu tenho esse norte nas minhas ações, a coisa anda. É aquilo que a gente comentou no comecinho, né? Página sim, página não, ele fala de entrega de valor. Né? Isso já mostra a importância, né? É isso. BPM trata o trabalho ponta a ponta e a orquestração das atividades ao longo das funções de negócio. Fica uma frase grande, então às vezes a pessoa no final da frase ela fala, opa, peraí, deixa eu ler de novo que eu entendi não. Então com calma. BPM trata o trabalho ponta a ponta, isso é claríssimo, né? Da demanda entrega, e a orquestração das atividades ao longo das funções de negócio. Então ela vai se preocupar, vou deixar o Fábio falar, senão o Fábio não vai falar nada, coitado, ele vai brigar comigo. Vamos lá, Fábio, trata o trabalho Diz. É aquela imagem assim, né? Que tinha as verticais sobrepostas pelas horizontais, né? Basicamente é isso que ele está falando. E essa daqui também é muito legal para explicar. Eu gosto muito de usar essa parte para falar que um mapa de processo não é tudo. É onde ele diz que BPM trata o que, onde, quando, porquê, como e por quem o trabalho é realizado. Então, quer dizer, quando a gente faz um mapeamento de processos, a gente está apresentando ali quem faz o quê. Mas eu preciso, na minha modelagem, eu ainda preciso saber todo esse resto. Eu preciso saber onde que isso é feito, quando que isso é feito, por que isso é feito, como que isso é feito. E nada disso, nada dessas informações eu consigo no mapeamento de processo. Né? Por isso que eu preciso daquela quantidade de documentos auxiliares para me auxiliar na modelagem. Né? Você vai complementando aí, tá, Fábio? Se tiver qualquer coisa. Na verdade, você não consegue o mapeamento em si, o mapeamento como área de conhecimento, você consegue de alguma forma organizar isso, né? Agora, os mapas entregues pelas ferramentas usuais realmente não têm o poder de ter todo o alcance, né? Mas, com certeza, são vários aspectos aí que dentro da disciplina como um todo tem que ser abordado. Isso aí vai muito junto com o 5W2H, que é pregado por um monte de gente, um monte de disciplinas. O Hammer também, quem puder dar uma pesquisada, o Hammer também tem uma abordagem boa em relação a isso. Mas, basicamente, é isso. Você tem que ter todos os detalhes para executar o processo. Né? É isso. Tem que conhecer o processo, né? Senão... Bom, processos de negócio devem ser gerenciados em um ciclo contínuo
para manter sua integridade e permitir a transformação. Eu acho que aqui ele está nomeando o PDCA, né? Ele está meio que dizendo essa continuidade que tem que ser feita, uma vez que você implementou aquilo ali, enquanto a organização existir, você está girando aquele PDCA nos seus processos, né? BPM requer investimento nas capacidades de negócio. O que exatamente quer dizer isso, Fábio? Enquanto eu olho o chat. Quer dizer que a velha abordagem de quando você tiver um tempinho, você aproveita e mapeia a sua área, não funciona. Você tem que investir, é um trabalho sério, você tem que ter um escritório de processo, tem que fazer um trabalho contínuo, você tem que contratar pessoas capacitadas ou contratar a capacitação. Não é uma coisa que você faz quando dá tempo, porque no dia a dia da empresa não dá tempo mesmo. E quanto menos você trabalha o processo, menos vai dar tempo, porque mais incêndio você vai ter para apagar. Então, esse negócio de quando você tiver um tempinho, você trabalha nisso aí, não funciona, tem que ter investimento. Eu vou aproveitar isso que você falou, dessa parte dos incêndios, para falar aqui o comentário estou de olho aqui no chat, né? A Thaís Santana, ela escreveu aqui que as pessoas que estão envolvidas nos processos, elas não têm paciência de desenhar o estado atual. Elas querem logo para o resultado. E isso é muito cultural. As pessoas gostam de apagar fogo dentro das empresas. Thaís, se isso acontecer, já chama a polícia para ele, né? Porque a pessoa não querer primeiro conhecer o que está acontecendo para saber o que precisa modificar, como é que vai fazer? Foi bom o seu comentário, viu? Se você não sabe nem onde é que você está, como é que você sabe que direção você tem que tomar? Complicado. Bom, o próximo tópico aqui, estamos chegando ao final, tá, gente? As capacidades são desenvolvidas ao longo de uma curva de maturidade do processo. Eu acho que essa parte até trata um pouco do que você falou quando a gente está falando da cultura da organização, né? É uma curva de maturidade, não tem jeito de você chegar e impor isso para uma organização. Isso leva tempo, né? Claro. A implementação de BPM, deixa eu colocar lá, pessoal, ler. A implementação de BPM requer novos papéis e responsabilidades. Tem uma parte do CBOC que ele menciona os novos papéis que a disciplina traz, né? Então, o dono do processo, que é um papel importantíssimo, e os próprios atores de dentro do escritório de processo também, os atores que são da organização, que mudam seus papéis para poder participar das atividades. Então, isso é mandatório, né? A iniciativa BPM, ela requer novos papéis e novas responsabilidades. Porque se você não considerar o processo, você só tem os executores, né? E é aquela famosa frase, quem executa não gere, né? Então, não dá para você... não dá para o jogador de futebol, enquanto ele está jogando, ser o juiz do jogo, né? Então, claro. Alguém tem que estar olhando de fora, né? Então, não tem como. Você tem que ter os novos papéis, não tem como fazer diferente. Não dá para você fazer um webinar e você querer apresentar, ler uma tela, mudar a tela, olhar o chat, responder. Não dá para fazer isso ao mesmo tempo. Alguma coisa fica no caminho, né? Não é verdade? É isso. Fica a dica. Fica a dica. A não ser quando você tem fortes cortes orçamentários, aí você faz tudo. Bom, aí é bom. Vamos passar para a próxima. A tecnologia desempenha papel de apoio e não de liderança na implementação de BPM. Eu acho que tem muita gente que não entendeu isso ainda, né? Mesmo lendo a frase, parece que a pessoa ainda não entendeu o papel da tecnologia numa iniciativa BPM. Você também tem essa percepção, Fábio? Com certeza. Hoje, eu acho que a gente tem isso sendo um pouco mais discutível, porque tradicionalmente não. Não adianta você querer automatizar um processo, ou seja, botar uma tecnologia em cima se você não conhece o processo, né? Mas agora você tem as novas tecnologias que fazem com que o próprio processo tenha que ser diferente, ao invés de... Porque o tradicional, com as ferramentas que a gente tem hoje, o que a gente consegue fazer é ter um negócio e encaixar uma ferramenta nesse negócio que está sendo executado, né? Então, não tem como você fazer isso sem ter o processo feito antes. Claro. Agora, o que a gente tem é tecnologias que estão destruindo modelos de negócio e fazem com que um novo processo precise surgir a partir disso, né?
Então, você tem aí nessa questão da disrupção e tudo, você tem uma interação um pouco maior e, às vezes, a tecnologia passando um pouco à frente, não porque isso faz com que o processo ocorra, né? Então, o processo continua sendo processo e a ferramenta continua sendo apoio. Mas o fato de a tecnologia estar desintegrando processos que existiam anteriormente não existem mais, está fazendo com que, às vezes, o processo tenha que correr atrás da ferramenta. Mas aí, porque a ferramenta, a tecnologia, é a tecnologia do negócio, né? Não é a tecnologia para gerir o processo. Uhum. Exatamente. Então, é a tecnologia vista de um ponto de vista um pouco diferente. Agora, se a gente está falando de tecnologias para processo, né, tipo BPMS, RPA e assim por diante, aí sim, com certeza, o que vem primeiro é o processo. Tá ótimo. Bom, faltam só mais duas. A gente excedeu aqui uns 5 minutinhos já, mas daqui a pouquinho já vamos terminar. Implementação de BPM é uma decisão estratégica e requer patrocínio da liderança executiva. Ele está dizendo aqui que não é possível, então, que um grupinho lá numa organização se junte e fale, gente, vamos implementar a BPM aqui, e eles, sem ter esse apoio, esse patrocínio, esse resguardo da alta administração, eles não vão conseguir implementar essa iniciativa BPM? É meio isso que está dizendo essa afirmação? Eu acho que os bons exemplos contaminam, né? Você vai e faz um mapinha da sua própria área ali, aí a outra área vê que, realmente ficou legal, aquela área cresceu pra caramba, porque se entenderam e melhoraram a partir daquilo e tal. Mas são formas de atingir um resultado maior. Uhum. Agora, que isso não vai virar gestão por processo, não vai, certamente. É uma forma de você, com os famosos baby steps, né, os quick wins, você começar não é um termo muito bom para o momento, mas para começar o contágio, né? Agora não é gestão por processo, com certeza. Entendi. Bom, e para finalizar, temos aqui o último conceito fundamental. Processos de negócio intensivos em conhecimento devem ser identificados e tratados adequadamente. Isso é, inclusive, falado mais para o fim do CBOC sobre esses processos de negócio intensivos em conhecimento. Ele precisa ter um tratamento especial para passar por uma dinâmica especial para poder fazer sua transformação ou sua melhoria. Tem algo sobre isso em especial que você queira falar, Fábio? Com certeza. Tem processos que são muito criativos, né? Interação com o cliente ali, você ter a liberdade de se flexibilizar para atender o que o cliente precisa, né? Então, a gente vê todos os novos negócios aí digitais e tal, tendo uma interação muito grande com o cliente, com o atendente, com uma autonomia de quebrar alguns protocolos para tentar entregar uma experiência mais uma experiência única que o pessoal tem falado, né? E lógico, uma experiência única você tem que trabalhar com um cliente como ele sendo único, né? Então, se você padroniza demais, você tem um mínimo ali, você não atende ninguém abaixo desse mínimo, mas também não consegue entregar acima daquilo. Então, muitos processos hoje não são tão intensos em conhecimento, são mais intensos em criatividade, em flexibilidade, isso precisa ser reconhecido, né? Por outro lado, se você pega como você disse aí, né, no mundo público, no mundo privado, no mundo civil, né, sociedade civil, o que acontece? Você pode fazer qualquer coisa, menos o que a lei diga que não pode fazer. Então, ou seja, você tem uma flexibilidade grande. Agora, no mundo público, você tem que fazer tudo que está escrito que pode fazer. Você trabalhar na exceção é muito diferente. Você não pode. Então, aí você tem que seguir aquilo. Você não tem a liberdade, não está dito nada, então eu faço o que eu quero. Não, se não está escrito, você não pode fazer. Então, é muito intenso em conhecimento. Então, ele tem que ser totalmente processualizado, digamos assim, né? Mesma coisa, o banco ali, o atendimento digital pode ser um pouquinho mais flexível, mas quando você joga a sua transação para o Banco Central, faz aprovação, verifica a fraude, isso aí não tem nenhuma abertura, flexibilidade, isso aí é processo puríssimo, né? Conhecimento gerido de forma muito pura. Então, são mundos diferentes. Você não pode... Uma coisa que tradicionalmente era mais fácil era tratar tudo como sendo tudo igual, né? Porque os negócios eram menos flexíveis e tal, o digital ainda não estava tão assim, máquina de escrever e tal, telefone, não tem muita essa flexibilidade, né?
Mas hoje em dia, se você não reconhecer e quiser tratar tudo como sendo a mesma coisa, não vai para frente. Tem que reconhecer o que é mais intenso, menos intenso e trabalhar de formas diferentes. A identificação disso realmente é muito importante. Eu vi aqui no chat a Karine Barbosa, ela ficou em dúvida dessa segunda coluna. Karine, essa tabela aqui, na verdade, é porque são 14 conceitos fundamentais, então eu resolvi colocar numa tabela para colocar todos numa mesma tela, mas lá no CBOC, então, cada item é tratado individualmente, ele fala sobre cada item separadamente, eu só dispus aqui, então, numa tabela para ficar mais fácil da gente ir fazendo esse ping-pong, para que a gente não demore muito, não é? E com esses conceitos fundamentais, a gente fecha o assunto. Opa, tá aqui a telinha de obrigado. Vamos voltar aqui para mim e para o Fábio. Nós gostaríamos de agradecer. Eu agradeço aqui em nome da BPMP Regional Minas. Eu espero realmente que possa ajudar as pessoas que estão se preparando para a certificação. A discussão de BPM ela é muito valiosa para alguns conceitos se solidificarem, né? Uma coisa é você ficar lendo aquilo, outra coisa é você discutir com pessoas sobre isso. Por isso que eu acho que aquele grupo exclusivo CBPP, ele é muito valioso. Eu estava lá antes da certificação, me ajudou muito, pude contribuir com outras pessoas também. Eu acho que as pessoas se ajudam. E todo mundo em BPM é um perfil que é muito legal, as pessoas querem se ajudar. Isso é muito bom. A associação ela vai lançar, obviamente, né, o cronograma. Já existe o cronograma pronto, já não existe ainda os convidados que serão chamados para cada edição, mas as datas já existem, né? Então fiquem sempre de olho para vocês participarem de todas. Essa daqui vai ser gravada, ou melhor, ela está sendo gravada, né? Vai ficar disponível para quem quiser ver futuramente e para quem não assistiu, dá dica para as pessoas poderem acompanhar. Fábio, vou dar aqui o seu espaço para você se despedir do pessoal, mandar um abraço para todos. Bom, agradecendo todo mundo aí que conseguiu aguentar 1 hora inteira, apesar de que no isolamento não tem muito mais o que fazer mesmo, mas ainda assim agradecendo, né? Agradecendo a quem vem assistir depois. Realmente é muito bacana passar esse vídeo para frente aí, ó, quem tiver precisando, dá uma olhada e tal. A possibilidade de assistir depois também é bem bacana. Mas, apesar de agradecer, eu sempre acho que você, como professor, sabe muito bem disso. Quem fala alguma coisa para os outros aprende muito mais do que quem está ouvindo, né? O preparo inicial e o fato de você estar se ouvindo falar e de ter a oportunidade de repensar, putz, eu sei conceitualmente isso, mas eu estou fazendo isso, né? Então, a gente que está aqui passando essas coisas, com certeza ganha muito mais do que quem está recebendo. Então, fica aí o agradecimento pela oportunidade de estar passando, mas de também estar aprendendo com tudo isso. Quando a gente fala em voz alta, parece que o significado ele fica um pouco diferente, né? Tem toda a razão. Mas é muito diferente, com certeza. Então, aproveito aqui para agradecer o Fábio também, meu amigo, meu parceiro, temos aí diversos projetos, sempre envolvendo o BPM. E mais uma vez convido a todos para poder participar do grupo exclusivo de CBPP. Eu vou deixar aqui disponível na tela por alguns segundos, para quem entrou depois, não chegou a ver, não é? Vou deixar o QR Code, vou deixar o endereço embaixo. Então, quem não tem um leitor de QR Code, tira uma fotinho, depois usa o endereço aí para poder entrar no grupo exclusivo CBPP para quem está se preparando. E tem ótimas discussões lá também, né? Eu fui quando estava me preparando, mas eu não saio de lá de jeito nenhum. Adoro as discussões, mesmo quando eu não tenho muito tempo para poder ficar lá discutindo, eu estou sempre absorvendo as informações. Deixa um abraço a todo mundo, me desculpem, não deu para a gente ficar muito de olho no chat, porque senão podia prejudicar a nossa dinâmica, mas eu agradeço aqui ao Henrique, ao Thiago, que ficou lá se ocupando em responder as pessoas, né? Então deixa um abraço a todo mundo, boa noite para todo mundo, e a gente vai se vendo nos grupos aí, tá? Vou deixar uns minutinhos aqui a imagem, um abraço para todo mundo, se cuidem e boa noite a todos. Boa noite.